dia, Felipe. Bom dia aos seus ouvintes. Presidente, o governo já recuou. Disse que não vai mais ter aumento no imposto de renda. Por sinal, a nota fala em imposto de renda, não fala em outros impostos. Mas não é só isso, né, presidente? A gente não pode ficar contente com essa situação. Eu estava lendo o senhor hoje nas redes sociais, o senhor lembra o seguinte: há uma defasagem histórica que a gente não pode esquecer num momento como esse. O governo já está ganhando e muito em cima do imposto de renda por não corrigir a tabela, né? Exatamente. Os dados são impressionantes. A tabela hoje ela está defasada a mais de 80%. Essa defasagem ela joga nos cofres públicos indevidamente mais de 40 bilhões de reais por ano. Essa prática de não atualizar as tabelas de cálculo dos impostos e, por consequência, aumentar a arrecadação, a carga tributária, isso já é uma prática adotada há muito tempo no Brasil. E a gente precisa lutar contra isso, porque isso é uma injustiça. Isso, além de não ser justo, porque está se pagando imposto sobre uma reposição inflacionária, ainda é uma forma sorrateira de aumentar impostos sem debater com a sociedade, sem se expor para a sociedade. Presidente, como é que se dá exatamente isso, né? O governo simplesmente está esquecendo ou está reajustando abaixo ao longo do tempo, porque a gente agora não está fazendo o imposto de renda, não fica com esse assunto no dia a dia. Lembrou ontem em função da mudança na tabela e a criação de uma nova faixa, que era o que o governo estava falando ontem, especulando, é uma faixa acima de 20 mil reais, né? Que agora está negado, mas tem que ficar de olho o tempo todo. Como é que se dá essa situação, né? O governo está reajustando abaixo há quanto tempo? Essa dinâmica, ela atua nas duas frentes que você mencionou. Tanto aumenta por índices menores que a inflação, quanto não aumenta. Essa nossa tabela, que vige hoje, ela está desde abril de 2015. Ela está vigindo no mesmo patamar. E o pior, Felipe, que isso não é só a tabela de imposto de renda da pessoa física, que é mais popular, que envolve a todo trabalhador brasileiro, mas também as tabelas de imposto do Simples, que são das micro e pequenas empresas, tem o adicional do imposto de renda, que está congelado em 20 mil reais há 20 anos. Então não é um fato isolado essa prática de aumentar a carga em cima da tabela do imposto de renda da pessoa física. Isso é estendido como uma política de arrecadação. E aqui eu faço uma ressalva: independe o governo ou o partido. Isso vem sendo adotado no Brasil há vários anos, há décadas. Dá para pensar o seguinte, né? O Collor já era assim, porque o Fernando Henrique foi assim. O Collor eu não lembro, mas o Fernando Henrique foi assim, Lula seguiu, Dilma seguiu e agora Temer segue com isso também, né? O corte desse levantamento se dá com a implantação do Plano Real. Então a gente está falando do governo do Fernando Henrique, porque a estatística vem de lá. Antigamente era mais difícil, a gente vivia índices galopantes e 2 dígitos de inflação, quase 3. Então nós tínhamos uma condição diferente. Agora, esse acompanhamento se dá desde a implantação do Plano Real. Desde lá, portanto, a gente vem perdendo, né, esse poder de compra, esse poder de reter dinheiro conosco, repassando esse dinheiro para o governo. 40 bilhões ano, esse é o cálculo? Esse é o cálculo, mas tem outros dados que também impactam muito. São 700 mil trabalhadores a contribuir com o imposto de renda, que se a tabela fosse atualizada, eles não estariam contribuindo. E aí o que me chama a atenção é que essa luta é de todos, porque ela envolve a todo trabalhador, seja ele carteira assinada, seja ele autônomo, seja ele da área pública, seja ele empresário. E quem levanta essa bandeira são muito poucas entidades e pessoas. Aí, quando se sinaliza a criação de uma nova alíquota para quem ganha mais de 20 mil reais, aí uma pessoa importante no cenário político do Brasil, o presidente da Câmara de Deputados, levanta-se contra essa situação. Isso, a gente aqui, nós no SESCOM, somos contra o aumento dos impostos, principalmente na questão de imposto de renda da pessoa física e do Simples Nacional, que são as pequenas empresas. Agora, a manifestação porque se atinge uma faixa maior de salário,
dá a nítida impressão que está atuando em causa própria. E isso é uma coisa muito revoltante, porque é uma dinâmica que a gente sabe que acontece no Brasil. Tá certo. Bom, quero agradecer ao senhor. Só tem uma pergunta de ouvinte aqui. O que é e-financeiro, né? Que o João Ricardo está perguntando aqui. E-financeira. Financeira? Isso é uma obrigação acessória que as instituições financeiras entregam para a Receita Federal com os dados dos contribuintes. Então, todo contribuinte, pessoa física, que circulou na conta bancária mais de R$2.000 no mês, tem seus dados na íntegra informados para a Receita Federal. E a pessoa jurídica, esse corte de limite é de R$6.000 por mês, que ele circulou com esse valor na sua conta bancária, está sendo informado à Receita Federal. Ou seja, é o Big Brother financeiro, todas as informações financeiras estão sendo passadas para a Receita Federal. Ele está elogiando aqui um encontro que participou com o senhor e que o senhor colocou a respeito dessa situação, os cuidados que o cidadão tem que ter, é isso? Nós viemos fazendo algumas palestras aí pelo Estado, alertando essa situação, que não é uma obrigação acessória das empresas, tampouco dos contribuintes, mas sim eles são impactados porque as suas informações estão sendo repassadas à Receita Federal. Então, tem alguns cuidados que precisam ser adotados para não ter uma surpresa logo ali adiante. Que tipo de surpresa, hein? Não, daqui um pouco, movimentações bancárias que são incondizentes com a sua renda, pode sinalizar ali uma questão de penalidade e cobrança de imposto por parte da Receita Federal. Por exemplo, se eu tenho uma renda declarada de 10 mil e circulo com 1 milhão na minha conta todo mês, há um forte indício de alguma coisa errada. Mas, presidente, aí com todo respeito a todos os meus queridos funcionários da Receita Federal, se é o Diogo Chamum, se é o João Ricardo que colocou isso aqui para nós agora, se é o Felipe Vieira, a Receita Federal vai descobrir. Mas eu fico impressionado que a Receita Federal não descobre quando circula dinheiro na conta dos políticos os valores que a gente está vendo hoje nas várias denúncias de delações premiadas, né? E esses valores que são mandados para o exterior e voltam e depois saem de novo e voltam de novo. E vou lhe dizer, presidente, quer dizer, nós pequenos, nós cidadãos, o senhor está fazendo um alerta, mas o que tem de exemplo aí na Lava Jato de dinheiro que circulou indevidamente e não foi registrado, não foi devidamente, né, investigado e descoberto pela Receita Federal é impressionante. Felipe, nas dezenas de palestras que eu já fiz praticamente todo o Estado, não tem uma oportunidade que eu não saia com esse questionamento do pessoal que participa. Eu não tenho resposta para isso, é uma grande incógnita como que se pressiona tanto os mais fracos e aonde estão as grandes circulações não são finalizadas com antecedência, só depois de extremamente investigados e situações muito mais detalhadas e não numa situação normal que seria o que a gente espera. Bom, quero agradecer ao senhor, desejar aí um excelente dia de trabalho, parabenizar antecipadamente, não sei se a gente vai conversar antes, dia 15 de agosto, 14h, Assembleia Legislativa presta uma homenagem ao Sescom Rio Grande do Sul pelos 30 anos, uma proposta do deputado Tiago Simon, parabéns pelas 3 décadas, e sucesso aí. Muito obrigado, Felipe, esses 30 anos o Sescom chega numa maturidade importante, com ações voltadas à sociedade, e convidamos todos os nossos representados associados que nos prestigiem às 14 horas do dia 15 de agosto lá na Assembleia. Bom dia para o senhor. Abraço, bom dia.